republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris nas urnas e voltará à Casa Branca depois de 4 anos. O republicano garantiu o apoio de 276 delegados e venceu também no voto popular, o que não aconteceu em 2016. Agora, portanto, ele volta ao cargo do executivo com mais legitimidade do que antes. Mas afinal, como a vitória de Trump afeta o seu bolso? Você sabe? Eu sou Sofia Pilagalo, editora do site do My News, e eu trago aqui hoje o economista André Perfeito, mestre em economia política. Roda a vinheta. Oi André, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Sofia. Sempre um prazer falar aqui no My News. Bom, Trump eleito por 4 anos aí, né? Voltou ao cargo executivo depois de 4 anos. E a primeira pergunta, André, é como que você, né, como um economista, recebeu aí a notícia da vitória do presidente Donald Trump? Bem, vamos tentar dividir isso por assuntos, né? O primeiro deles, como você colocou, teve uma vitória bastante contundente, né? Além de ter ganho, né, nos votos do colégio eleitoral, ganhou no voto popular, levou o Senado e a Câmara está para ser também conquistada pelos republicanos. Então, isso tudo em conjunto deixa uma perspectiva muito favorável para o Donald Trump, né? Então, assim, foi de um lado uma surpresa, né? Porque as pesquisas mostravam que ia ser uma briga um pouco mais forte do que foi, né? Mas, por outro lado, a gente já tinha algumas indicações que talvez não fosse tão favorável a Kamala Harris, na medida que algumas, principalmente casas de aposta, né, estavam dando já algum tipo de vitória para o Trump. E mais do que isso, né, nós no mercado financeiro, a gente sempre olha a evolução dos juros como uma proxy, uma indicação sobre o que pode acontecer no mundo da política, e os juros tinham parado de cair nos Estados Unidos. Isso daí já dava sinal que parte do mercado entendia que talvez fosse mais provável que o ex-presidente Donald Trump ganhasse o pleito agora, né, de 2024. Porque quando mexe no bolso das pessoas, geralmente a mudança vem, né, André? E tem uma questão que é o seguinte também, né? Então, essa questão do Donald Trump, né, a gente tem que entender o que ele quer fazer, né? Aparentemente, tem 2 grandes pilares à discussão econômica dele. Primeiro, que ele quer impor tarifas de importação. Eu até brinco com o pessoal aqui que ele é uma espécie de nacional desenvolvimentista, né? Porque ele está querendo fazer substituição de importação, praticamente. É isso que ele quer fazer para os Estados Unidos. E 2, ele está querendo diminuir fortemente os impostos de empresas nos Estados Unidos. Isso pode ter efeitos, de um lado, né, o primeiro mais inflacionário, o que impede que os juros caiam, né? E a perspectiva, no primeiro momento, é que você teria o dólar ganhando contra todo mundo. E, de fato, ganhou. No começo, ontem à noite, de madrugada, peso mexicano, o México pode sofrer muito com... A economia mexicana é mais interligada com a dos Estados Unidos que a nossa, né? Então, o peso mexicano, em particular, poderia sofrer mais, e sofreu. Mas aqui no Brasil, o real se desvaloriza no começo do pregão e depois começa a se apreciar. Eu acho que isso daí é uma leitura, no limite, Sofia, que tem a ver com o seguinte. Com a vitória do Trump, fica muito evidente que o presidente Lula vai ter que fazer o corte de gastos o mais rápido possível. Porque se o câmbio desanda, ele vai perder 2026 antes de 2025, ou seja, 2024 já vai ficar evidente que os problemas econômicos são muito grandes aqui no Brasil. Então, essa perspectiva que o presidente Lula terá que fazer um ajuste mais forte, talvez tenha dado um ânimo para o mercado financeiro aqui, pelo menos essa é a minha impressão agora, né? E como que a vitória do Trump, André, respinga assim no bolso dos brasileiros, não só dos investidores, mas da população em geral, assim? O que a gente pode dizer sobre essa questão? Eu acredito que assim, a primeira variável é ver o comportamento do dólar, né? Se o dólar sobe, obviamente, fica mais caro bens importados, ou mesmo bens produzidos aqui, mas cotado em dólar, né? Isso pode bater uma inflação de alimentos, né? Essa semana a gente vai ter a divulgação do IPCA, deve vir um pouco mais alto, né? O IPCA subiu um pouquinho mais, por conta também dessa pressão de câmbio, né? Então isso acho que é o primeiro ponto, né? Mas o que a gente tem que observar é o seguinte, a habilidade do presidente Lula de conseguir trazer para perto o Donald Trump. Não seria nem um pouco positivo que o Trump entrasse numa rota de colisão
com o Brasil, né? Aí os efeitos podem ser mais fortes, mas no primeiro momento, sinceramente, acho que não vai ter tantos efeitos. Agora vamos ver o tamanho do aumento tarifaço que o Donald Trump quer fazer em relação às importações do mundo todo, né? E agora, falando de aplicações, André, quais são as melhores e as piores aplicações com Trump no poder? Será que a renda fixa deve ser um bom investimento nesse período? Bem, a gente está numa situação onde o Banco Central brasileiro deve subir a taxa de juros, né? Isso daí tudo corrobora para uma visão mais pós-fixada, né? Ou seja, né? Renda fixa, mas renda fixa é pós-fixada, né? Agora, por outro lado, a gente tem que ver se de fato o governo brasileiro entregar um processo de corte de gastos, talvez o juro mais longo caia no Brasil. Eu acho, tentando colocar dessa forma, que os títulos no Brasil estão pagando tanto juro, mas tanto juro, que vale a pena comprar e deixar o vencimento. Mas isso daí depende da estratégia de cada um. Não tem uma resposta única para todos os investidores, na minha opinião. E para quem quer aplicar na Bolsa, quais setores devem responder positivamente, né, a esse novo cenário que se apresenta agora? Olha, a Bolsa Brasileira pode sofrer algumas empresas, porque o Donald Trump pretende, como fala, baixar o imposto das empresas nos Estados Unidos e aumentar a tarifa de importação. Então, alguns setores muito sensíveis aos Estados Unidos, né, podem ter uma situação pior. Acho que é disso que se trata, no limite, né? Mas, de novo, né, eu acho que a prudência, e eu como economista, sempre tento pensar dessa forma mais, né, sugere que a gente tente capturar esse nível de juros que já está bastante elevado. E tem que lembrar que o Banco Central brasileiro vai fazer uns 50, depois vai ter outra alta de 50 esse ano, tudo para tentar controlar principalmente o câmbio. Então, eu acho que, assim, pensando em bolsa, eu ficaria ligado a empresas de atividade doméstica, ainda um pouco, mas não muito, porque você tem a perspectiva da atividade econômica desacelerar por conta de juros mais altos aqui. Eu sugiro que se compre ou se tenha na sua estratégia de investimento a incorporação de títulos públicos. Acho que isso daí é o caminho melhor no momento de incerteza que nem o atual. Uhum. E você falou também da questão do câmbio, né? O dólar, ele é muito flutuante e é difícil prever com exatidão, né, como que ele vai se comportar aí nos próximos 4 anos. Mas eu queria te perguntar, você acha que essa reação inicial, né, de alta do dólar, ela vai perdurar por muito mais tempo? Ou foi só um choque? Vai ter Disney no final do ano? O pessoal vai poder ir para Disney? Então, não sei se Disney, né? Porque além do dólar, tem que ver se as pessoas têm renda, né? Agora, o que eu queria dizer, o que eu acho do dólar é o seguinte: se o Trump faz um processo de elevação de tarifas de importação, as pessoas conseguem perceber que o Brasil, em tese, vai exportar menos, né? Se o Brasil, em tese, exportar menos porque o preço está mais alto lá, com essa barreira tarifária, né? Entra menos dólar, entrando menos dólar, o dólar fica mais forte. Mas não é tão linear essa conta. A gente tem que ver muito o que os Estados Unidos vai fazer com a China. Os Estados Unidos está querendo impor para o mundo inteiro tarifas em torno de 20% de importação. Né? Essa que é a ideia do Donald Trump. Só que com a China ele está querendo levar 60%. Né, André? Exatamente. Essa é a ideia. Ele está querendo fazer isso. E se ele fizer com a China com 60%, que é mais do que o resto, aí fica a dúvida do seguinte: a China vai fazer também impor a ele, né, uma situação de aumento de tarifas? Se for isso, os Estados Unidos exporta para a China muito grãos, muito produto de origem agro. Talvez essa demanda venha para o Brasil. Então, assim, é tanta incerteza nesse momento que eu sugiro, assim, vai para a renda fixa, fica pós-fixado esse CDI, e depois a gente vai vendo onde essa bola vai cair. Eu acho que não vai ser tão ruim para o Brasil no final das contas. Não vai respingar muito no Brasil? Eu acredito que não. A gente tem que... Exatamente, eu acho que não vai ser tão ruim no limite para o Brasil. Isso não quer dizer que não seja ruim em outras esferas, mas economicamente, não necessariamente. E tem que lembrar que o presidente Biden, os democratas, de forma geral, não necessariamente são os melhores parceiros comerciais do Brasil. Né? Tem várias rusgas ali o tempo todo. O que a gente vai ver, eu acho que aí sim pode ser um problema maior, que assim, o Brasil estava investindo muito na retórica de uma economia verde. Né, de uma economia sustentável. Né? A gente sabe que ainda faltava muito para começar a funcionar isso, mas, enfim, tinha essa leitura. Agora, com o Donald Trump, ele vai se regulamentar tudo. Vai se regulamentar tudo. E isso daí quer dizer que a energia
limpo, renovável, talvez não esteja mais tão na ordem do dia, né? Que nem estaria se fosse a presidente Kamala Harris. Ele vai colocar o petróleo, né, ali no centro da economia americana, não é isso? Uma das perspectivas é que ele volte, ele vai querer usar todo o petróleo que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm bastante petróleo. Então isso daí para indicar que preço de petróleo pode sofrer, né? Ou seja, vai cair, né? Isso daí bate nos setores importantes daí do Brasil, né? De um lado você tem uma situação da Petrobras, enfim, tem que ver como isso daí vai acontecer. Só que, por outro lado, é que fica esse jogo, por isso que é muita incerteza. Se preço de petróleo cai, quer dizer que gasolina pode cair. Se gasolina cai, a inflação está mais sob controle. Se a inflação está mais sob controle, quer dizer que você não precisa de juros tão altos. Né? Esse nexo causal que a gente vai ter que observar como vai se desenrolar nos próximos dias. Ainda é muito cedo para eu tentar cravar. O que eu posso dizer é o seguinte: em momentos de incerteza, fuja para o CDI, fique pós-fixado o máximo possível, pelo menos nos próximos, até o final do ano. Acho que faz sentido você ficar mais cauteloso. Tá certo, André. Eu acho que era isso. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Um abraço a todos.